Boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional para trazer uma palavra, pois o Senhor sempre tem um tempo para nós estarmos meditando na palavra dele. Hoje eu estou aqui, porém no horário diferente do que de costume, mas eu quero estar deixando esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração neste momento. E a palavra de hoje que nós vamos estar meditando está em Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nessa história, aqui nesse capítulo, era José que estava dizendo para os seus irmãos que independente se o pai já tinha falecido, se Jacó, o Israel, já tinha morrido, ele ia permanecer cuidando do povo de Israel. Por quê? Porque ali estavam as 12 tribos de Israel. Então, José não se deixou levar, ou melhor, os irmãos acharam que ele estava cuidando deles somente enquanto o pai estava vivo. Mas nesse dia, José disse a eles assim, que todo o mal que eles pensaram que tinham feito para ele, o Senhor tinha transformado em bem maior para todo aquele povo. Então, não é porque nós estamos em uma situação difícil que o Senhor não tem cuidado de nós. Muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós temos que descansar no Senhor e fazer como José, sempre dar o nosso melhor, porque no tempo certo e no tempo oportuno o Senhor fará o melhor, ou melhor, o Senhor transformará toda aquela situação e nos honrará. Por quê? José foi vendido, sim, quando jovem, e passou por calúnia, viveu tudo de ruim e de difícil que tinha para viver. Porém, ele nunca deixou de acreditar nos sonhos que o Senhor colocou, nos projetos que o Senhor colocou no coração dele. Então, há momentos na nossa vida que nós pensamos em desistir, e por isso o Senhor nos faz lembrar de que Ele é quem cuida de tudo. Tudo tem um tempo certo de acontecer, tudo tem um tempo oportuno. Não existe nada que o homem possa mudar se não for permissão do Senhor. Muitas das vezes nós vivemos em lugares nos quais nós pensamos, bom, até aqui eu consigo ficar, ou melhor, deixar da maneira que eu quero, mas não é bem assim, porque quando o Senhor diz, é aqui que eu ponho uma vírgula e reinicio toda a história, ou melhor, viro a página e começo da minha maneira, faço no meu tempo, como quero, da maneira que eu planejei, porque o homem pode ditar regras, o homem pode pensar que determinou algo ou uma situação, ou deu uma sentença para alguém, o médico deu um diagnóstico ruim, o advogado disse que não tem como, o fórum determinou que não tem mais o que fazer, mas mesmo nesta situação, o Senhor entra e Ele diz, sou eu quem tomo conta de tudo, sou eu o dono de tudo, e sou eu que entro onde quero, como quero, da maneira que eu quero, para mudar e para transformar qualquer situação. Então, se você tem andado como José, na direção certa, saiba que o Senhor transforma todo o mal em bem. E olha, o que é melhor ainda, tudo que o Senhor transformar em bem não vai servir só para você, vai servir para um povo muito grande, não é somente para a sua família. Muitas das vezes nós pensamos raso, nós pensamos pequeno, nós determinamos algo e o Senhor começa a cuidar das coisas e nós achamos que aquilo ali é só para nós, só para os que estão perto, mas o Senhor hoje manda dizer que não, que Ele faz além, que Ele faz por um povo e um povo grande. Então não tem o porquê você estar
tão desesperado com tudo que está acontecendo. Ah, mas você diz assim porque você não está passando pelo que eu estou passando. É claro que a cada um a situação que para você é difícil, talvez para mim não seja, mas eu não posso determinar o que é fácil para mim e difícil para você. Não, cada um sabe o que está passando, cada um tem a sua força, cada um tem o seu tempo. Então, o Senhor é que age por nós, porque às vezes nós saímos para fazer um passeio e nós, na previsão do tempo, achamos que vai ser assim, 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 mas quando chegamos naquele lugar, somos surpreendidos, porque quando não depende de nós, o Senhor nos surpreende. Então, aquele passeio que era para ser talvez mais ou menos, acaba sendo uma experiência linda e maravilhosa. Por quê? Porque o Senhor cuidou de cada detalhe. O Senhor enviou a provisão, o Senhor abençoou, o Senhor enviou as forças da natureza no tempo certo e nos deu o privilégio de estar vivendo o melhor. Por quê? Porque confiamos na pessoa certa, porque buscamos e entendemos que é no tempo do Senhor e não no nosso. Às vezes nós ficamos olhando os vales, os montes, lindas e lindas paisagens, muitos lugares com pedras enormes e não entendemos o que o Senhor quer nos dizer, mas o Senhor traz ao nosso coração que não é da nossa maneira, que nós, quando Ele põe a mão para fazer ou quando Ele nos pede algo, que nós temos que santificar a nossa vida para entregar o melhor para Ele. Por quê? Porque o Senhor, Ele é perfeito. O Senhor, Ele é santo. E tudo que nós fazemos ou entregamos nas mãos do Senhor tem que ser o melhor. O Senhor, quando pediu para Moisés construir, fazer um altar para ele mandou que fizesse de pedras, mas ele disse que não era para pôr nenhuma ferramenta. Por quê? Quando nós colocamos a ferramenta do homem, nós lapidamos aquela pedra conforme nós queremos. E o Senhor, com isso, traz ao nosso coração a mensagem de que Ele não precisa que lapidemos nada, porque Ele é dono da vida, é Ele quem transforma. Nós não precisamos inventar jeitinho e nem querer fazer assim ou assado. Ah, fulano para ser salvo tem que fazer isso, tem que acontecer isso, tem que acontecer. Isso é a nossa maneira de achar que temos que lapidar a pedra para depois entregar para o Senhor. Não, o Senhor é quem faz, Ele é quem transforma. E o trabalhar de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que quando Ele expõe, ou melhor, quando Ele traz à tona cada um de nós que fomos chamados por Ele, Ele traz para honrar, e aquilo não é pequeno, porque a única coisa que José queria quando ele foi vendido não era ser governador. Quando ele estava lá, que ele deu o seu melhor na casa de Potifar, ele não queria aparecer, ou não, ele só queria rever a família dele. Ele só queria não ser chamado de escravo, porque ele sempre disse: eu não sou escravo, eu sou servo do Deus vivo. Então, nós temos que estar sendo moldados de dentro para fora, nós temos que estar resolvidos de dentro para fora, porque não há tempestade, não há tribulação que nos derrube. E quando o Senhor disse para José acalmar, que ele estava no controle de tudo, José continuou dando o seu melhor mesmo na prisão. E quando o Senhor o chamou, porque quando Faraó traz José para revelar o sonho que ele tinha tido, que ninguém conseguiu revelar a Faraó,
o José foi trazido até a presença de Faraó e o Espírito Santo do Senhor revelou aquele sonho através da vida de José, então ali o próprio Faraó disse que o Deus de José tinha dado a ele uma sabedoria e uma inteligência que a ninguém tinha dado. Então que ele é que merecia o cargo que assim José determinou que Faraó levantasse alguém para fazer. E olha que José deu a receita, então na verdade era só colocar alguém para fazer, porque José deu tudo explicadinho o que precisava ser feito. Mas Faraó disse: não há ninguém capaz de fazer o que o teu Deus deu para você a inteligência de fazer. Então, quando nós fazemos como José, estamos na direção, sabemos que fomos levantados para algo maior e não nos precipitamos em querer arrumar um jeitinho daqui ou dali, porque José, quando pediu para aquele copeiro, quando saísse da prisão, falar com o Faraó, José, na verdade, queria sair da prisão, mas era só isso. Mas aí o Senhor fez com que aquele copeiro se esquecesse de José. Por ruindade, por o que nós vamos dizer aqui, ingratidão, porque o que nós hoje pensaríamos é: poxa, a gente ajudou tanto aquela pessoa e agora o que ela precisava era somente dar uma boa referência da gente e ela vira as costas para a gente. Não, na verdade não é isso. Na verdade, muitas das vezes nós não podemos culpar a pessoa, porque o Senhor é quem talvez fechou aquela porta que você acha que fulano podia te ajudar. Por quê? Para que o nome dele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado, assim como o nome dele foi exaltado sobre a vida de José, Deus quer fazer da mesma maneira na sua vida. Então, esta noite o Senhor está dizendo o que para você? Abra os seus olhos, pare de culpar o seu irmão por não ter feito nada por você. Comece a se lembrar de que quem está no controle da sua vida sou eu e de que quem faz e no tempo que eu acho que tenho que fazer sou eu. Eu sou Deus, o dono da sua vida, o dono de tudo, o dono das empresas, da prata, do ouro, dos bancos, de tudo. Então sou eu o Deus que vou abrir no tempo certo essa porta, vou preparar para você e vou te honrar, mas ninguém vai poder dizer que foi fulano ou Bertrano, porque aquele copeiro jamais pôde dizer: ah, José, te ajudei. Não, sabe por quê? Porque ele se esqueceu de José. E quando ele viu que Faraó estava desesperado, o Senhor trouxe à memória dele José. Então José, ele pegou e disse para Faraó: me esqueci de fulano, de José, que revelou assim, e tudo que ele falou deu certo. Então, aquele dia, o Senhor fez para que o nome do Senhor fosse exaltado. Então, não se preocupe se o seu amigo achou ruim com você, se porque você está indo nessa tempestade e deixou ele. E deixou ele para trás, porque depois você vai voltar com experiência para ajudar ele a se levantar. Porque não há um tempo que nós determinamos, mas o Senhor, ele tem tudo planejado. E o tempo de exaltação do Senhor está perto. Por isso, esta palavra hoje vem te alertar e te lembrar de que não virá da mão do homem, virá da mão do Senhor. E toda vez que o Senhor fechar uma porta, não murmure, simplesmente erga as mãos para o alto e glorifique o nome do Senhor e diga: Senhor, eu sei que tu tens o melhor, eu sei que o Senhor fará da melhor maneira, eu sei que o Senhor, aleluias, é quem vai me honrar, e quando honrar, não vai ser pouco. Porque o que José queria era sair daquela prisão. Então Faraó trouxe ele revelou o sonho.
E ele falou: oba, agora eu não volto para a prisão. Então ali José foi honrado. E aí foi dado a ele um alto padrão. Ele ali alcançou honra, ele alcançou nome e todos tiveram que ouvir que o Deus de José é quem faz e não o Deus do Egito. Então, dentro do próprio Egito, Faraó foi obrigado a se render e a dizer que ninguém se levantasse contra o Deus de José. Então, quando você entender o tamanho da honra que Deus tem para você e que Ele vai fazer no tempo dele o melhor para você, aí você vai entender. Mas enquanto você quiser colocar a sua mão e dar uma ajudinha para o Senhor, você vai continuar na prisão. Por quê? Mas porque o Senhor precisa te capacitar para você receber o que Ele tem para você. Ele não está preparando nada, Ele tem tudo preparado para te entregar. Você e eu só não recebemos porque não estamos preparados. Mas quando nós deixamos o Senhor nos lapidar e nos trazer a evidência, aí sim nós vamos, como José, receber anel de honra, vestes, aleluias, de alegria, honra e louvores. Nós vamos sim viver o melhor. Nós vamos dar glórias a Deus. E vou voltar a dizer, a honra não é sua, a honra não é de Faraó, a honra não é do seu amigo, a honra não é do seu vizinho, a honra é de Deus, porque tudo foi preparado para Ele, por Ele e para que o nome dele fosse exaltado. Então somente o Senhor merece, porque é Ele quem te honra, é Ele quem te dá e é Ele quem está hoje te dizendo: toma posse da sua vitória, mas não se preocupe, porque eu tenho o melhor para você. Então, faça como José, espere, glorifique ao Senhor e faça o seu melhor. Em nome de Jesus. E receba o melhor do Senhor. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.